Graças a paz, irmãos. Vamos fazer a nossa reflexão de hoje. Hoje eu queria falar sobre o seguinte tema: os projetos humanos e os desígnios de Deus. Desígnios é planos, propósitos. Então hoje a gente vai estar refletindo sobre os projetos humanos e os desígnios de Deus. A gente vai ver os projetos humanos a partir da vida do próprio Paulo, isso em Romanos. E a gente vai ver os desígnios de Deus no livro de Atos. Então a gente hoje vai usar esses dois livros, o livro de Romanos e o livro de Atos. Então peço que você esteja com a sua Bíblia aberta para que você entenda toda a linha de raciocínio do tema, os projetos humanos e os desígnios, os planos, os propósitos, a vontade de Deus para a vida de Paulo e, consequentemente, para as nossas vidas. E eu queria ler Romanos capítulo 15, versículo 22. Romanos capítulo 15, a partir do versículo 22. Paulo, ele diz assim para a igreja de Roma: essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, já não tendo campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois eu espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. 28. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei até a Espanha. Todos nós sabemos que Paulo foi o maior de todos os missionários do Novo Testamento. Paulo fundou diversas igrejas. Uma igreja que ele não fundou e que a gente não sabe quem foi que iniciou o trabalho é justamente a igreja de Roma. Nós não sabemos quem iniciou o trabalho lá, mas o que nós sabemos é que uma igreja forte se formou na cidade de Roma. E Paulo tinha um desejo muito grande de visitar esses irmãos. Ele já tinha feito alguns planejamentos, mas ele nunca conseguia ir, porque isso era muito comum. Paulo visitar as cidades onde tinha igreja, passar um tempo com os irmãos, compartilhando da palavra com eles, aprendendo, como ele diz, e ensinando também algo com essas igrejas, e depois ele seguia para outras regiões. Então Paulo tinha um desejo muito grande de visitar essa igreja, a igreja de Roma. Mas ele diz que diversas vezes ele foi impedido. Nesses versículos que nós lemos, Paulo demonstra um lindo projeto. E é justamente esse o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês. Paulo tinha um lindo projeto. Que projeto era esse? Paulo queria levar umas ofertas para os irmãos de Jerusalém. Depois Paulo ia para Roma, conhecia a igreja e depois Paulo ia evangelizar na Espanha. E ele deixa isso muito claro nos versículos que nós lemos. Veja, por exemplo, o que é que Paulo diz no verso 23. Mas agora, já não tendo campo de atividade nessas regiões que ele estava, e desejando há muito visitar vocês, penso em fazê-lo que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Então Paulo, na viagem que ele pensava em fazer para a Espanha, ele ia ficar em Roma, conhecia esses irmãos, passava um tempo com eles e depois ele seguia a sua viagem evangelística para alcançar a Espanha. 25 ele conta o outro projeto que ele tinha. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Havia alguns irmãos em Jerusalém que estavam passando necessidades e duas regiões, Macedônia e Acaia, que está aí no verso 26, tinha feito uma coleta.
e Paulo ia juntar essa coleta e ia levar para esses irmãos que estavam passando necessidade na cidade de Jerusalém. Alguns cristãos estavam passando necessidade. E aí Paulo conclui o seu planejamento no verso 28. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, compartilhado o fruto com a igreja de Jerusalém, passando por vós, irei até a Espanha. Então, o projeto de Paulo está muito claro. Vou para Jerusalém, vou para Roma e depois eu vou evangelizar a Espanha. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que eu destaco, irmãos, é justamente os desígnios de Deus para a vida de Paulo. Porque Paulo tinha projetos, Paulo tinha desejos, Paulo tinha anseios. Com toda certeza, como Paulo era um homem de oração, colocou esses desejos diante de Deus. Mas sobre os projetos de Paulo havia os desígnios, a vontade de Deus para a vida dele. Quando a gente lê Atos, Deus ele vai mostrar a Paulo que nem tudo vai acontecer como ele planejou. Deus vai mostrar a Paulo, irmãos, que nem tudo vai acontecer como Paulo planejou. E para falar com Paulo, Deus vai usar o Espírito Santo, Deus vai usar um profeta, Deus vai usar o próprio Cristo e Deus, no final, vai usar um anjo. Todos esses vão mostrar a Paulo qual os desígnios de Deus para a vida dele. E eu queria repetir isso. Deus vai mostrar a Paulo que nem tudo vai acontecer como planejado. E eu queria que você voltasse um pouco para o livro de Atos. Atos é um livro antes de Romanos. Eu queria que você abrisse em Atos capítulo 20 para a gente fazer algumas leituras e a gente ir vendo como Deus vai mostrando a Paulo qual eram os desígnios de Deus para a vida dele. E o primeiro que a gente vai ler é Atos capítulo 20, versículo 22 e 23. Mas antes da gente ler, deixa eu explicar isso. Paulo está indo de viagem para Jerusalém, como ele planejou. Só que nessa viagem ele vai fazendo algumas paradas, vai parando em algumas cidades, visitando algumas igrejas, sabendo como essas igrejas estão, para que ele possa seguir viagem. Aqui ele está em Éfeso, na cidade de Éfeso. Mas veja o que é que Paulo diz, que o Espírito Santo já tinha dito ao coração dele sobre Jerusalém. Capítulo 20, 22 e 23. Paulo ele vai dizer assim: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então, o Espírito Santo já foi dizendo a Paulo: Paulo, a sua chegada em Jerusalém não vai ser como você tinha planejado, de levar uma oferta e viver um momento tranquilo lá. O Espírito Santo já foi dizendo a Paulo que Paulo iria enfrentar duras perseguições, muitas angústias quando chegasse em Jerusalém. Então, Deus já foi mostrando a Paulo isso. Agora a gente vai ler capítulo 21, do versículo 10 até o versículo 14. Paulo está na cidade de Cesareia agora. Atos 21, de 10 a 14. Veja. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágapo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando esse cinto, ou seja, prendendo os pés e as mãos de Paulo, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e entregarão nas mãos dos gentios. O profeta passa um cinto na mão de Paulo e diz: o Espírito Santo está dizendo que assim os judeus vão fazer com o dono desse cinto. Vão prender ele e entregar Paulo nas mãos dos gentios. Veja a sequência, irmãos. Verso 12. Quando ouvimos isso, tanto nós, que é Lucas que está relatando, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém, que não fosse para Jerusalém. Então Paulo nos respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois eu estou pronto não só para ser preso,
mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando todo mundo escuta aquilo, todo mundo se emociona, todos começam a chorar, e diz a Paulo que Paulo não fosse para Jerusalém, e Paulo diz: pare de se comportar assim, vocês chorando estão entristecendo o meu coração, eu estou pronto até para morrer em Jerusalém. Aí veja como é que Lucas conclui, versículo 14. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Lucas diz que como não conseguiram persuadir Paulo, convencer Paulo de não ir, eles se confortam e dizem, seja feita a vontade do Senhor na vida de Paulo. Irmãos, os desígnios de Deus começaram a se mostrar sobre os projetos que Paulo tinha. A coisa mudou. Paulo tinha um projeto, mas isso mudou e mudou radicalmente. Era apenas uma visita amorosa, era apenas levar doações, mas a coisa muda. Agora vem angústias, agora Deus diz que ele vai sofrer lá, agora Deus diz que ele vai ser preso lá. Mas uma coisa que chama a minha atenção é a consciência de Paulo e a declaração de todos aqueles que estão lá. Faça-se a vontade do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque por mais que os nossos projetos mudem, existe um Deus que controla todas as coisas e que vai estabelecer a sua vontade. Faça-se a vontade do Senhor. E eu acho que a gente deve estar repetindo isso sempre, quando a gente se deparar com situações que são contrárias àquilo que a gente tinha planejado. A gente deve olhar para essa situação, às vezes com lágrimas, como eles estavam chorando, e declarar, faça-se a vontade do Senhor. Senhor, esse não eram os meus projetos, esse não era o meu plano, mas eu sei que tudo isso está acontecendo de acordo com a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Vamos ler agora a chegada de Paulo em Jerusalém. Enfim, Paulo chega em Jerusalém. Isso está no capítulo 21, ainda no versículo 17. Veja. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com muita alegria. Então, quando Paulo chega lá, a igreja recebe Paulo com muito amor, com muito carinho. Mas, irmãos, isso durou muito pouco. Logo depois, Paulo vai ser preso e espancado. Isso está no capítulo 21 ainda, do verso 27 ao 28 e depois o verso 31. Vamos ler 27 e 28. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo dentro do templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando, Israelitas, socorro! Este homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Ainda mais, induziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. 31. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força, que toda Jerusalém estava amotinada. Então, este, levando consigo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Então, quando os judeus que odiavam Paulo, e eu queria somente esclarecer isso, porque talvez você não saiba, os judeus religiosos odiavam Paulo, porque Paulo também era um judeu religioso e ele perseguia os cristãos. E quando Paulo está indo perseguir os cristãos, Jesus aparece para ele na cidade de Damasco e ele se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida a Cristo e ao invés de ser um perseguidor, Paulo agora passa a ser alguém que anuncia o Evangelho de Cristo, chamando todos ao arrependimento. Então os religiosos odiavam Paulo por isso. E aí agora é o primeiro encontro entre eles. Então eles vão para cima de Paulo, pegam Paulo, agridem Paulo, e essa notícia chega ao chefe da guarda romana, que era a polícia da época. E esses soldados vão até a praça pública e aí
separam Paulo e levam Paulo para que Paulo fosse separado deles e que Paulo ficasse preso por enquanto, até que tudo se acalmasse. Então, veja como mudou. Paulo é perseguido, Paulo é espancado por eles e Paulo agora é colocado dentro de um cárcere. Paulo agora está preso. Os romanos prendem Paulo para evitar que ele fosse assassinado. Mas aí, irmãos, o Espírito Santo falou com Paulo, o profeta falou com Paulo dos desígnios de Deus, mesmo com tudo passando por essa grande transformação. E aí Cristo aparece para Paulo. E esse é um dos versículos mais bonitos para mim, que está em Atos capítulo 23, passe mais um pouco à frente, versículo 11. Atos 23, versículo 11, que diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois, do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo está preso. Cristo aparece para ele. E Cristo diz a Paulo: coragem. Por que Cristo diz isso? Coragem. Porque talvez o coração de Paulo tivesse vivendo as angústias que todo ser humano vive. Mesmo sendo apóstolo, ele tinha os seus momentos de luta, de angústia, de fraqueza, como todo mundo tem, irmãos. Porque o projeto dele mudou, tudo mudou rapidamente. O desejo de ir para Roma muda. O desejo de visitar a Espanha muda. Ele agora foi espancado, está preso, mas veja como Cristo aparece para ele e deixa claro para Paulo que mesmo que aquela mudança que tinha acontecido, aquela prisão, fazia parte dos desígnios de Deus para Paulo, e o que Jesus diz a Paulo é: coragem, você vai para Roma sim, só que você não vai para Roma visitar a igreja, você vai para Roma para evangelizar, para servir de testemunho para todas as autoridades romanas. Então Deus iria usar, irmãos, o aprisionamento de Paulo para cumprir os seus desígnios, para cumprir a sua vontade. E qual era a vontade de Deus? Era que Paulo testemunhasse diante de toda a liderança romana, e Deus vai usar o aprisionamento de Paulo para cumprir os seus propósitos. Os desígnios de Deus, como eu já disse, era que Paulo levasse a palavra diante das autoridades romanas. Deus iria usar a sua prisão para cumprir os seus propósitos. Depois eu peço que você leia todo o capítulo, do capítulo 24 até o capítulo 28. O que é que tem nesse capítulo? O testemunho de Paulo diante das autoridades romanas. Paulo testemunha diante do governador romano chamado Félix. Paulo testemunha diante do segundo governador chamado Festo. E Paulo testemunha diante do rei Herodes Agripa. Então, essas autoridades chamavam Paulo para ouvir porque Paulo estava sendo acusado pelos judeus. Então, diante dessas autoridades, eles perguntavam a Paulo: por que você está sendo acusado por eles? Qual o crime que eles acusam você? Aí Paulo testemunhava que era judeu, que tinha se convertido, que Cristo ressuscitou, que Cristo apareceu para ele vivo, que ele agora anuncia o caminho da salvação, que ele agora prega a ressurreição. Então ele serviu de testemunho para todas essas autoridades. Na sequência desses testemunhos, Paulo é enviado para a Itália. E aí, irmãos, nessa viagem para a Itália, há um naufrágio. E nesse naufrágio, um anjo aparece para Paulo e mais uma vez lhe revela os desígnios de Deus para a sua vida. Isso está em Atos capítulo 27, já é a parte final. Capítulo 27, e a gente vai ler o versículo 23 e 24. Veja o que é que diz. Antes deste naufrágio acontecer, porque Paulo está indo para a Itália, Paulo está indo para Roma para ser julgado lá. E veja o que é que o anjo diz a Paulo sobre esse naufrágio.
Paulo vai dizer assim: porque essa mesma noite um anjo de Deus, a quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Jesus disse a Paulo: coragem. O anjo diz a Paulo: não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. O anjo aparece para Paulo e diz a Paulo: coragem. Haverá um grande naufrágio, mas ninguém vai morrer. E isso está acontecendo porque é preciso que você testemunhe diante de César, ou seja, diante de Nero. César era o governante mais poderoso da época. Deus iria levar Paulo para testemunhar diante de César, que na época era Nero. Nós não sabemos se Paulo testemunhou na frente do próprio Nero, porque às vezes acontecia assim: o imperador colocava homens da sua confiança para ouvir os testemunhos dos presos. Mas se Paulo não falou para o próprio Nero, ele testemunhou diante das autoridades romanas que levaram o seu testemunho para Paulo, para Nero. Então Paulo testemunhou diante de todas as autoridades sobre o evangelho da ressurreição, sobre a morte vicária de Cristo, sobre a boa notícia que Deus estava em Cristo perdoando todos os seres humanos. E aí, gente, por fim, finalizando os desígnios de Deus, Paulo chega a Roma e é assim que ele conclui a sua carta. Está aí no capítulo 28, versículo 30 e 31. Quando Paulo diz assim: por 2 anos, Lucas diz, né? Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que ele alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Paulo chega em Roma, Paulo fica preso em Roma, mas é uma prisão domiciliar. Ele ficou preso em casa e aí o governo colocava um soldado para tomar conta de Paulo, mas ele podia receber visitas, todo mundo que quisesse podia ir lá. E o próprio Paulo diz que evangelizou toda a guarda pretoriana. Todos os soldados que ficavam tomando conta dele, ele evangelizava, ele falava de Cristo, tanto para o soldado como para os outros que iam ouvir, e de tabela os soldados iam ouvindo sobre Jesus Cristo. Irmãos, para a gente concluir, você viu o projeto humano de Paulo? Eu vou visitar Jerusalém, levar as ofertas para os pobres, depois eu vou visitar Roma, conhecer a igreja de Roma e depois eu vou evangelizar a Espanha. Projeto de Paulo. Os desígnios de Deus. Você vai para Jerusalém, só que lá você vai sofrer e vai ser preso. E eu vou usar a tua prisão, Paulo, para que você evangelize toda a autoridade romana. E vou levar você até a César, para que você testemunhe diante das autoridades sobre o meu reino. Ou seja, irmãos, nós temos projetos, mas o que se cumpre é sempre os desígnios de Deus nas nossas vidas. O que é que a gente aprende com tudo isso? O que é que a gente aprende? Eu destaco 2 coisas. Primeiro, mesmo que as nossas vidas mudem e saiam do nosso controle, Deus continua conduzindo. Mesmo que as nossas vidas saiam de todo o controle, do nosso controle, mesmo que tudo mude, porque as coisas mudam com muita rapidez. A gente pode estar aqui hoje e de repente as coisas mudam e vem tragédia. Mas saiba que ela saiu do seu controle, mas ela nunca vai sair do controle das mãos de Deus. E aí você deve, nesses momentos, fazer aquela declaração que Lucas fez: faça-se a vontade do Senhor. Deus, ele é soberano nisso. Faça-se a vontade do Senhor. E a gente, nesses momentos, a gente se lembra do que Jesus disse a Paulo: coragem. E a gente se lembra do que o anjo disse também a Paulo, confortando Paulo, mandando Paulo ter bom ânimo, mandando Paulo ter certeza de que Deus estava no controle daquilo.
E por último, irmãos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente não compreende tudo. A gente tem projetos. Quantos projetos a gente fez? Eu estava lembrando que eu sentei com toda a liderança e nós planejamos 3 meses aí do que ia acontecer na igreja, mas aí veio os desígnios de Deus e mudou tudo. E olha que isso é simples, isso é básico. Os desígnios acontecem soberanamente. Cantar que Deus é soberano é fácil, mas é muito difícil se deparar com a soberania de Deus e continuar crendo que Ele está no controle, ainda que eu não compreenda aquilo que está acontecendo. Então, que Deus nos ajude, porque agora, nesse exato momento, nós estamos vivendo os desígnios de Deus. Deus mudou o projeto do mundo inteiro. O mundo fez diversos projetos, pessoas fizeram diversos projetos, mas Deus veio e estabeleceu os seus desígnios. A gente orou por diversas pessoas, mas essas pessoas partiram através dessa enfermidade, porque Deus estabeleceu os seus desígnios. E os seus desígnios, a sua vontade vai sempre acontecer, porque Ele é soberano. Que Deus te abençoe, que essa palavra encontre guarida em teu coração, e que você ouça diversas vezes, faça diversas reflexões, releia todos os textos, para que isso fique no seu coração. E que você declare como Lucas, faça-se a vontade do Senhor, e que você ouça Cristo falar pela palavra ao seu coração, que ele disse a Paulo: coragem. Deus te abençoe, no nome de Cristo. Amém.